Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 1020. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 19 horas e 28 minutos da quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, vírgula, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumante, descansado, tarifado, segue tarifado, professor Bagdadi. E temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 1020. Um prazer estar aqui mais uma vez. Deixa aqui as boas-vindas a todo mundo que está acompanhando a gente. Muito obrigado pela presença, pela companhia de vocês. A gente só faz o Petit Jornal com a frequência que a gente faz, né? Várias vezes por semana, porque vocês estão junto com a gente. E é sempre um prazer receber feedback, né? Receber o carinho de vocês. E Daniel Souza queria começar o nosso episódio falando sobre a Colômbia. Hoje, o presidente colombiano, Gustavo Petro, disse ter escapado de um atentado durante um voo de helicóptero. Então, segundo o presidente Gustavo Petro, ele estaria nesse helicóptero junto com seus filhos na noite da segunda-feira e teria por objetivo pousar no departamento de Córdoba, mas não conseguiu porque havia risco de a aeronave na qual ele estava junto com os filhos ser alvejada. Segundo ele, abro aspas, voamos sobre mar aberto por 4 horas e acabei onde não deveríamos estar. Por pouco, poderia ter sido morto. A declaração, Daniel, aconteceu no meio de um momento de aumento da violência política na Colômbia. Falta muito pouco para as eleições presidenciais. As eleições acontecem daqui a 3 meses. Né? Lembrando que o Petro não pode disputar a reeleição, não há reeleição na Colômbia. Então ele está já tentando ver quem é que poderia ser o seu sucessor. E, segundo o presidente, ele tem alguns suspeitos de quem é que pode ter tentado alvejá-lo, né, no momento em que ele tentava pousar no departamento de Córdoba. Segundo ele, narcotraficantes que vivem no exterior podem estar envolvidos, assim como dissidentes das Farc, incluindo Ivan Mordisco, que é o líder da maior facção e que rejeitou o acordo de paz de 2016. E também ele joga suspeita sobre o Clã do Golfo, que é o maior cartel do país e que atua fortemente exatamente na região de Córdoba. Segundo ele, Daniel, você também teve um aumento das ameaças, né, relacionadas a traficantes de drogas, né, a grupos de traficantes de drogas contra ele, a partir do momento em que o Petro se encontrou com o Donald Trump e que os dois concordaram em intensificar a perseguição contra um dos líderes do tráfico de drogas no país, que é o Chiquito Malo. Então, dessa maneira, haveria uma ampliação das tentativas de assassinato de Gustavo Petro por parte de grupos de narcotráfico. Né? O Chiquito Malo é um dos líderes do próprio Clã do Golfo. Não é a primeira vez, Daniel, que o Gustavo Petro fala sobre tentativas de assassinato. Então, ele já tinha denunciado outra tentativa de assassinato em 2024, quando ele tentou participar de um desfile militar e havia a possibilidade dele ser assassinado. E dessa vez, portanto, mais um cenário no qual ele indica que poderia ter sido alvejado, dessa vez num helicóptero. Esses são os fatos que ele narrou. Preciso dizer, no entanto, Daniel, que me pareceu esquisito, me pareceu estranho que o Gustavo Petro tenha falado sobre isso tantas horas depois, sem que houvesse um anúncio oficial, Daniel, por parte do próprio Estado colombiano. Você ter a possibilidade do presidente ter o seu helicóptero alvejado não é pouco grave, é muito grave, é muito sério. E ele aparece algumas horas depois, ele falou que isso foi na noite de segunda-feira, né? Essa notícia começou a pipocar na noite de ontem, então ele aparece 24 horas depois, dizendo que teve essa tentativa de assassinato, que teriam tentado alvejar o seu helicóptero, que ele passou 4 horas, Daniel, com o helicóptero em alto mar, porque havia um risco. Isso é um daqueles negócios, Daniel, que enquanto a coisa está acontecendo, já tem sinal de alerta no país como um todo. Então, o nosso papel aqui não é lançar uma dúvida, né, e dizer que não aconteceu, mas também é tentar entender qual o contexto no qual ele está dizendo que isso aconteceu
É um contexto no qual há uma eleição que vem pela frente, no momento no qual ele, Gustavo Petro, tem uma popularidade em baixa, no momento no qual ele está dizendo que essa popularidade ela deveria ser mais alta pelo fato de que ele está fazendo de tudo para lutar contra cartéis de narcotraficantes, e ele acabou de encontrar com o Donald Trump exatamente prometendo que ia lutar contra o narcotráfico no país, a violência organizada dos traficantes, do clã do Golfo e tudo, e que poderia ser útil para ele dizer que está sendo severamente perseguido por estar fazendo um bom trabalho. Então, até agora, Daniel, com as informações que a gente tem, é algo que a gente ainda tem que ver quais são as provas que vão aparecer e tal, porque me pareceu sério demais para isso vir como uma declaração quase en passant, né? Olha, eu fui alvo aí, você ficou sabendo, não? E fui alvo aí, quase me mataram. O helicóptero que eu tava quase foi abatido e tudo. Então, mais uma vez, não se trata de lançar dúvidas sobre se aconteceu, mas eu acho que um certo ceticismo no sentido de, seria bom ter um pouco mais de informações, assim. É isso que a gente sabe, assim, o helicóptero ia pousar em Córdoba, quase foi alvejado, tem vários suspeitos, passou 4 horas sobrevoando ali o mar para poder voltar para onde estava, não ficou exatamente claro. Então, Daniel, isso foi o que foi dito pelo Gustavo Petro, mas eu acho importante a gente esperar um pouco mais de informações, porque é algo muito, muito sério a possibilidade de um presidente de um país grande da América do Sul quase ser alvejado no seu helicóptero indo para um departamento no seu próprio país, Daniel. Tanguy, avançando aqui para a próxima pauta, eu quero registrar que o presidente Emmanuel Macron afirmou que a Europa vive um Greenland Moment, caracterizado pelas ameaças tarifárias dos Estados Unidos, pressões políticas explícitas envolvendo, em particular, questões territoriais, intimidação seguida de Washington e um ambiente de confronto estrutural com os Estados Unidos e a China. A mensagem central dele é que a Europa pode ser varrida do mapa se não investir pesadamente em setores estratégicos. Diante disso, o Macron defende a criação de eurobonds permanentes, ou seja, títulos públicos da União Europeia que podem ser vendidos e levantar recursos para investimentos comuns, financiamento de tecnologias verdes, digitalização, defesa, segurança, indústria estratégica. Segundo Macron, seriam necessários aí algo em torno de 1,2 trilhão de euros por ano, tanto do setor público quanto do setor privado, nesses investimentos. Desculpa, Daniel. Eu acho que eu me perdi. Ele falou que precisa de quanto? 1,3 tri de euros? 1,2 trilhão de euros por ano de investimentos, incluindo o setor público e o setor privado, tá? Não é apenas do setor público. E aí veio a cereja do bolo. O Macron disse que a Europa está subendividada comparada a Estados Unidos e China. Ô, Macron, a Europa está subendividada porque a Europa vendeu poucos títulos Eurobonds ao longo de sua história. Mas a França está endividada para chuchu, Macron. A Alemanha também não está tão pouco endividada. A Itália está muito endividada. Você tem outros países da União Europeia muito endividados. O que ele está propondo é que, além de ter países muito endividados, a Europa também seja muito endividada. A União Europeia também seja muito endividada. Ele, com isso, defende que a Europa comece a vender de maneira contínua os eurobonds. É importante lembrar, e a gente falou sobre isso aqui no Petit Jornal na época, em 2020, a Europa emitiu dívida conjunta para enfrentar a Covid. Foi um instrumento considerado excepcional e temporário. Na prática, a França gostaria que esse instrumento que foi utilizado lá atrás de forma temporária se tornasse permanente, levantando recursos para investimentos em áreas consideradas estratégicas. A Alemanha imediatamente se pronunciou através do seu chanceler, dizendo, olha só, não, apenas não. Né? Nós rejeitamos essa proposta, nós consideramos que a Europa tem um problema de produtividade, consideramos que mais endividamento não resolveria a baixa competitividade europeia e, consequentemente, a Alemanha está muito preocupada porque ela sabe que, no final do dia, quem paga a conta é ela. Ela é a principal economia da União Europeia e ela ofereceria lastro, como ofereceu da outra vez, nesses eurobonds, nesses títulos europeus. Então você tem visões de mundo muito diferentes. A França defende uma política industrial ativa, eurobonds permanente,
o Made in Europe, enquanto o Merz defende mercado único aprofundado, reformas estruturais para aumentar a competitividade europeia, acordos comerciais, acordos de livre comércio e disciplina fiscal. E é interessante que o Merz está conseguindo atrair a Giorgia Meloni para esse grupo, assim como o que na Europa se chama de países frugais, que são principalmente os Países Baixos e também os países do norte da Europa, que defendem a disciplina fiscal como elemento absolutamente importante e central no que diz respeito a qualquer tipo de dinâmica macroeconômica. Vamos ver o que vai dar. Me parece que o Macron, uma vez mais, tenta se mostrar como uma liderança europeia, tenta, uma vez mais, sair um pouco do cheque, e aí no sentido do xadrez que ele se encontra localmente na França. Ele tenta aí realmente buscar uma agenda mais positiva. Mas nesse caso em particular, sem a ajuda da Alemanha e da Itália, essa pauta não vai avançar. E me parece particularmente perigoso países que já são muito endividados agora querem também endividar a própria União Europeia. Porque a União Europeia, ela é composta por países que, bem ou mal, acabam sendo solidários no seu endividamento. Então, me parece até um pouco desonesto esse argumento do Macron, dizendo, não, mas a Europa é pouco endividada em comparação aos Estados Unidos e à China. É pouco endividada porque a Europa nunca utilizou essa captação de recursos em larga escala, porque os seus membros nunca chegaram a um acordo em relação a isso, mas você tem muitos membros da União Europeia, entre eles a França, que são muito endividados. Então, você estaria apenas colocando mais uma camada de endividamento em cima de um endividamento que já é alto, através justamente da União Europeia. O cenário que a gente tem pela frente, então, Daniel, é de uma Europa endividada e com pressão para se endividar mais. A gente tem os Estados Unidos bastante endividados, essa é uma pauta que me parece que você vai abordar hoje também. A gente tem uma China que cresce menos do que crescia algum tempo atrás, a gente tem um Japão falando também em expansão fiscal, né, de gastar ainda mais, né, aumentar os seus gastos militares, aumentar o seu endividamento. E tudo isso, Daniel, leva, portanto, a uma série de inseguranças, né, para quem tem o seu dinheiro guardado, para quem quer imaginar como é que investe, e é muito importante você ter ao seu lado uma gestora capaz de trazer segurança mesmo em momentos de instabilidade global. É por isso que a gente indica, como sempre aqui, os nossos parceiros da Rio Claro. A Rio Claro, Daniel, ela te ajuda a construir um patrimônio financeiro para garantir que você tenha segurança lá na frente, mesmo em momentos de instabilidade global. A Rio Claro tem uma equipe extremamente bem capacitada que pode te ajudar com tudo o que você precisa com relação aos seus investimentos. E principalmente uma equipe muito atenta ao que está acontecendo no mundo afora, de modo a garantir que você possa, por exemplo, diversificar com segurança os seus investimentos. Tem um monte de oportunidade por aí, tem um monte de oportunidades seguras por aí, mesmo em um mar de insegurança como esse. O link está na descrição desse episódio. Entre em contato com eles, porque o serviço da Rio Claro é de fato premium. Você que tem o dinheiro guardado e quer garantir uma boa gestão, uma ótima gestão do seu patrimônio, acessa lá o link e conversa com a Rio Claro. É importante sempre registrar que a Rio Claro é uma gestora de patrimônio. Na prática, ela não é uma daquelas empresas que fica tentando te empurrar investimentos porque é remunerada através da venda desses investimentos. Não, ela trabalha exclusivamente em prol do seu interesse. Para a Rio Claro Investimentos, quanto mais cresce o seu patrimônio, melhor para ela também. Então, nesse sentido, ela não tem qualquer tipo de conflito de interesses, ela está focada realmente 100% no interesse do cliente, e aí você acaba projetando um crescimento do seu patrimônio em longo prazo com uma ajuda profissional em um ambiente tão imprevisível, tanto do ponto de vista doméstico quanto internacional. Por isso, recomendamos aqui os amigos da Rio Claro Investimentos. Daniel, a gente vem falando ao longo das últimas semanas que estão acontecendo, né, de forma espaçada, negociações entre Rússia e Ucrânia mediadas pelos Estados Unidos. Já aconteceram algumas rodadas de negociações, as próximas ainda vão acontecer, sem resultados muito concretos até aqui, e a gente já falou também, a gente tem um ceticismo grande, porque enquanto você não resolver a questão territorial, o que vai acontecer com os territórios que a Rússia já ocupou, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, e a gente está às beiras agora de completar 4 anos de guerra. Essa questão territorial, ela gerou uma consequência, né? Ela gera uma consequência muito tangível nesse momento e que está sendo um dos pontos focais do debate entre Rússia e Ucrânia, que é a central nuclear, a usina nuclear de Zaporizhia,
que é nada menos que a maior usina nuclear de toda a Europa. A Rússia, recentemente, Daniel, afirmou que pretende religar a usina nuclear de Zaporizhzhia até o ano de 2027, até o ano que vem. Lembrando que Zaporizhzhia é a maior usina nuclear da Europa, é uma usina ucraniana, mas está em um território que foi ocupado pela Rússia, e o que a Rússia está dizendo é, olha, aqui não tem discussão, isso aqui é Rússia. Aqui é da Rússia, não tem debate, não tem discussão, e eu estou fazendo de tudo aqui para conseguir reativar essa usina nuclear até o ano de 2027. Só a usina nuclear de Zaporizhzhia, Daniel, seria capaz de abastecer, né, se ela estivesse ali em pleno funcionamento, cerca de 1/3 da necessidade energética, da necessidade elétrica, para ser mais exato, da Ucrânia. Esse é um dos pontos centrais hoje da guerra. A Rússia vem bombardeando pesadamente toda a capacidade ucraniana de gerar energia e, portanto, isso naturalmente está no centro do debate. Hoje, no entanto, a gente teve uma declaração por parte do chefe da Energoatom, que é a empresa estatal ucraniana que gerenciava a usina nuclear de Zaporizhzhia antes de ser tomada pela Rússia. E a declaração dele, Daniel, que é o Pavlo Kovtoniuk, o que ele disse foi que a Rússia não vai conseguir ligar a usina nuclear de Zaporizhzhia e, se tentar, nós estamos diante de uma possibilidade real de um acidente nuclear. Segundo ele, os equipamentos e principais sistemas de controle são todos ucranianos. Ou seja, eles são produzidos, inclusive, né, as peças de reposição são produzidas pela indústria ucraniana e a Rússia não tem expertise para produzir nada que substitua essas peças. E a Rússia não teria acesso ao projeto técnico completo da usina de Zaporizhzhia. Então, o que ele está dizendo, Daniel, é que se tentar ligar, você tem um risco real à segurança, e é sempre importante a gente frisar que a Ucrânia ela tem uma memória tenebrosa da usina de Chernobyl, né, que fica ali no norte da Ucrânia e que teve aquele acidente ali durante o período da União Soviética e que gerou consequências brutais para aquela região toda, né, para aquela região do norte da Ucrânia. Então, o alerta que está sendo dado vai mais ou menos nesse sentido, olha, nem tenta ligar porque é possível que dê problema. Os Estados Unidos, com a sua sensibilidade tradicional, Daniel, apresentaram uma solução. Temos uma solução. Tive uma ideia. A minha ideia é, vamos fazer um modelo tripartite de administração. O que você acha, Daniel, se a gente tivesse, de repente, para gerenciar Zaporizhzhia, uma administração que juntasse a Rússia, a Ucrânia e os Estados Unidos? O que poderia dar errado, Daniel? Rússia, Ucrânia e Estados Unidos gerenciando uma usina nuclear. Deixa de ser implicante. Não vejo o que pode dar errado, é verdade. E tem mais um elemento aqui, por isso que os Estados Unidos estão colocando a mão. Os reatores da usina lá de Zaporizhzhia utilizam combustível nuclear americano. Portanto, se você quiser religá-lo, a Rosatom, né, que é a empresa russa de energia nuclear, ela teria que substituir todo o combustível, tudo que está lá teria que ser substituído, porque eles são incompatíveis, alterar completamente o sistema de controle das unidades e adaptar a usina à tecnologia russa. Nesse ponto aqui, segundo o ucraniano, é possível, mas vai demorar muito tempo para fazer, é uma adaptação muito sensível que deve ser feita, ou seja, segundo ele, não dá para fazer, e a Rússia sequer aceita nenhum debate sobre dividir a responsabilidade sobre Zaporizhzhia, porque, segundo a Rússia, é território russo, é soberania russa, e não há possibilidade de absolutamente nada de ser dividido, porque senão você poderia dar um argumento para alguém dizer que, aí, tá vendo? A Rússia também está aceitando que os outros ajudem, não é tão russo assim. Mas isso certamente, Daniel, o futuro da usina de Zaporizhzhia vai ser um dos pontos centrais, tem que ser um dos pontos centrais de toda essa discussão acerca de uma eventual solução da guerra entre Rússia e Ucrânia, e está diretamente envolvido na questão territorial. O que vai acontecer com os territórios que a Rússia já domina, e o que a Rússia está dizendo com relação a Zaporizhzhia é um recado para todo o resto. Se a Rússia domina, não é que é parte do domínio russo na Ucrânia, é parte da Rússia, é parte integral da Rússia, e a Rússia não está disposta sequer a negociar o futuro desse território, Daniel. Então, que a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos rejeitou por 217 a 214 uma regra proposta pelo presidente da Casa, o Mike Johnson, que impediria votações que contestassem as tarifas impostas por Donald Trump. Na prática, nós tivemos deputados republicanos votando contra a liderança do próprio partido.
Os deputados republicanos, eles estão começando a reagir ao impacto inflacionário das tarifas. Tem que você não vai acreditar, as tarifas estão gerando inflação nos Estados Unidos. Além disso, rapaz, e os deputados republicanos estão começando a perceber isso. Também temos a pressão de fabricantes dependentes de insumos importados. Você teve uma frase do deputado Don Bacon, que é um deputado republicano do Nebraska, que sintetiza um pouco o espírito da coisa. Abre aspas. Tarifas representam um imposto significativo. Fecha aspas. É isso, Tanguy. Na prática, os republicanos estão descobrindo que tarifa é imposto sobre os consumidores americanos. Embora você possa ter ali um outro caso onde o fornecedor absorve e tal, em muitíssimos casos ele é repassado para os consumidores. Então, as tarifas funcionam como imposto regressivo, elas impactam no consumo dos americanos, na inflação dos Estados Unidos e em cadeias produtivas que dependem de insumos importados. E nós começamos a ter uma certa fratura na base de apoio do Donald Trump. Eu achei essa proposta, no mínimo, exótica, porque é o presidente da Câmara dos Deputados levando adiante uma proposta que limita os poderes da Câmara dos Deputados de questionar o presidente da República. Isso não tem pé nem cabeça. Quer dizer, por que a Câmara dos Deputados abriria a mão de poder de fiscalização e de pressão sobre o poder executivo? Só num governo como o do Donald Trump, esse tipo de proposta me parece ser sequer cogitada. E uma outra coisa que chamou a atenção, Tanguy, nós tivemos a divulgação do CBO, que seria o equivalente no Brasil ao Instituto Fiscal Independente, quer dizer, é um organismo do Congresso dos Estados Unidos que faz estudos na área fiscal. Então, a gente está falando de um organismo do Congresso dos Estados Unidos. Ele está projetando um déficit para 2026, para o ano fiscal de 2026, de 1,8 trilhão de dólares, um pouquinho maior do que o déficit de 2025, do ano fiscal de 2025, que é de 1,7. Na prática, a gente está falando de um déficit do governo americano, um déficit nominal, incluindo as despesas com juros, de 5,8% do PIB. É menos do que o Brasil, tá? O Brasil fechou 2025 com mais de 8% do PIB de déficit nominal. Mas para o padrão americano é um negócio absolutamente assustador. E não é só isso. O CBO ele projeta que a situação fiscal americana vai piorar nos próximos anos. No final de 2036, o déficit americano estará em 6,7% do PIB, muito acima da meta defendida pelo Tesouro dos Estados Unidos, que é de 3% do PIB. Aliás, o CBO, inclusive, ele colocou aí os motivos para esse déficit tão elevado. A gente está falando da extensão dos cortes tributários que o Trump aprovou naquela Big Beautiful Bill. Nós tivemos também aí a redução da imigração, aumenta o déficit, que veja você, porque tem menos força de trabalho e, consequentemente, menor base tributária. A gente sabe que imigração, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja em muitas partes do mundo, ajuda a arrecadação de impostos, porque são pessoas trabalhando e pagando impostos. Obviamente, não é algo tão difícil assim de compreender. No que diz respeito a tarifas comerciais, elas geram receitas de algo em torno de 3 trilhões de dólares ao ano, reduzem parcialmente o déficit fiscal, mas elas incluem, segundo o CBO, efeitos indiretos, como reduzir o crescimento econômico e funcionar como um aumento de imposto sobre as famílias, o que reduz a sua capacidade de consumo. E aí vem um ponto que também me parece importante: o CBO estima um impacto modesto de apenas 0,10% ao ano de ganhos de produtividade via inteligência artificial. Quer dizer, a inteligência artificial não será capaz de gerar esses ganhos de produtividade todos ao longo dos próximos 10 anos, o que traz aí dificuldades para arrecadação. Menos produtividade, menos ganhos de produtividade, um crescimento um pouco mais lento, menos arrecadação de impostos e, consequentemente, um déficit maior. De qualquer maneira, déficits acima de 6% do PIB costumam acontecer em guerras, em recessão profunda, em crise financeira, mas hoje nos Estados Unidos a gente tem uma situação relativamente normal, a economia cresce, o desemprego está relativamente baixo, e isso torna, num certo sentido, esse tamanho de déficit público absolutamente injustificável, e o governo Trump não está trabalhando para resolver o problema, ele até agora trabalhou para piorar o problema, na medida em que você teve aí cortes de impostos super importantes e os ganhos arrecadatórios são insignificantes para fazer frente à redução de receitas.
Ou seja, procura Rio Claro logo, né, Daniel? Porque se isso aí estourar, vai ser um problemaço. É importante você ter uma boa gestão. Daniel Souza, eu acho que chegou a hora da gente contar a vitória do Petit Jornal. A gente venceu. O lobby do Petit Jornal venceu. Você quer falar para as pessoas, Daniel, o tamanho da nossa participação no que vai acontecer no Brasil em maio? Tanguy, na Geleia da Xaqueira de hoje, nós temos o que vai acontecer no Brasil em maio. Né? E não aconteceria sem o Petit Jornal, jamais aconteceria sem o Petit Jornal, sem o lobby do Petit Jornal, sem a divulgação do Petit Jornal da palavra de Shakira. Sim, Shakira virá ao Brasil, mais especificamente ao Rio de Janeiro, no próximo mês de maio, no evento Todo Mundo no Rio, que já trouxe Madonna, Lady Gaga traz agora a nossa queridíssima Shakira. Esperamos, no mínimo, né, Tanguy? Sei lá, uma zona VIP, um camarote, sei lá o que tem em Copacabana, mas o importante é que o Petit Jornal precisa ser valorizado nesse momento. Aguardamos o convite, porque isso jamais teria sido possível sem a gigantesca divulgação contínua, permanente da palavra de Shakira aqui no Brasil. Então, Shakira não seria conhecida no Brasil sem o Petit Jornal. Jamais seria conhecida. Jamais. E, consequentemente, acho que chegou o momento do Petit Jornal ser valorizado nessa questão e nesse relacionamento entre Shakira e o povo brasileiro. Aguardamos aí, né, Tanguy, um convite generoso para a nossa participação nesse magnânimo evento. A gente já mandou, inclusive, a linha de produção começar, né, a produzir um tipo especial ali de geleia de morango para a gente poder oferecer para ela. Afinal de contas, a geleia da Shakira tem que ser oferecida para a própria Shakira no Rio de Janeiro. Não é uma coincidência, né, Daniel? A gente mora no Rio, ela vem logo pro Rio de Janeiro. Não pode ser coincidência. Um monte de cidade no Brasil aí, vem logo pro Rio. Tá na cara, Daniel Souza, que foi por causa do Petit Jornal. Daniel Souza, vou deixar aqui um abraço pra Shakira. E tem mais, hein? Você reparou que ela vem pro Rio de Janeiro logo depois da gente cogitar a possibilidade de tirar a geleia da Shakira do nome do quadro? Não é uma coincidência. Não é uma coincidência. Daniel, por favor, né, cara? A gente começou a falar, talvez o quadro mude de nome, porque, né, Shakira, voltou a falar com Piquet, como é que vai ser? Shakira aparece no Rio de Janeiro. Enfim, para bom entendedor, pingo é letra, deixa aqui o agradecimento para Shakira, um beijo para ela, aguardamos aí o convite pro show, deixar o agradecimento também a todo mundo que tá junto com a gente, muito obrigado pela presença de vocês. Lembrar, Daniel, que na terça-feira, dia 24 de fevereiro, depois do Carnaval, a gente vai ter mais uma aula gratuita no YouTube do Petit Jornal, que é para falar sobre o projeto do Petit Cursos, né, para vocês conhecerem o nosso projeto. E a gente vai ter uma aula sobre a Groenlândia, história da Groenlândia, relação dos Estados Unidos com a Groenlândia, um monte de mapa para a gente tentar entender a importância que a Groenlândia tem hoje, por que a Groenlândia virou essa obsessão de Donald Trump. Então esse é o tema da nossa aula no dia 24 de fevereiro. Já bota na agenda aí, é gratuito. Divulga para todo mundo que falou com você sobre Groenlândia ao longo dos últimos meses. Você indica essa aula, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bota na agenda, dia 24 de fevereiro, às 19 horas. Não perde, vem com a gente. Fica aqui também o nosso agradecimento a todos os apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem aí o suporte de um conglomerado de mídia ou de uma produtora, é um trabalho bastante artesanal e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante e por isso registramos aqui o nosso agradecimento a cada um deles. Fica aqui o nosso abraço e o nosso carinho a cada um de vocês. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix, é uma forma prática, instantânea de apoiar o Petit Jornal. Dá inclusive para ativar o Pix recorrente, chave Pix no descritivo desse episódio. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon, que é muito bacana para quem vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. Amanhã, Daniel Souza, quinta-feira, tem mais um bate-papo, o último da semana. Nos vemos, um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.